Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, vamos ler do versículo 14 ao 22. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 14, diz assim: Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a criteriosos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes, digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelos no Senhor? Somos acaso mais fortes do que Ele? Amém. Pai, obrigado pela Tua palavra que podemos ouvir mais uma vez. Obrigado, Senhor, porque é ela que nos alimenta espiritualmente. Oh, meu Deus, nela é que baseamos a nossa fé, é ela, meu Deus, que alimenta a nossa fé. Senhor, nós te pedimos que haja uma total atenção do Teu povo, à Tua voz. Quebra, meu Deus, toda a barreira de entendimento, que a falta de atenção, meu Deus, seja jogada por terra, que o Teu povo possa ouvir a Tua voz e receber a Tua boa palavra, que ela possa surtir os efeitos que o Senhor deseja. Por isso, meu Deus, te pedimos, fala ao Teu povo, fala conosco, meu Deus, nessa noite, e eu te peço que o Senhor use a minha vida através do Espírito Santo, para que eu seja o Teu mensageiro e eu fale aquilo que o Senhor deseja que o Teu povo ouça. Assim colocamos, meu Deus, esses pedidos em Tuas mãos, já te agradecendo por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos, pode sentar. Irmãos, Paulo escreve essa carta a um povo cercado pela idolatria. Você já conhece um pouco, já ouviu falar da igreja em Corinto, uma cidade que era dominada pelos romanos, importante centro comercial, muita gente passando por ali, mas uma cidade que era já dos gregos e muita idolatria. Vocês já ouviram a fama dos gregos a respeito da sua idolatria, tanto que Paulo chega ali em Corinto depois de ir a Atenas e pregar no Areópago. E Paulo chega ali talvez um pouco cabisbaixo, um pouco abatido por causa dessa pregação. Ele vai a Corinto, prega e muitas pessoas ouvem, muitos creem na palavra. E Jesus fala a Paulo numa certa noite em Corinto, dizendo: não temas, não cesse de falar, porque aqui nessa cidade eu tenho muita gente minha. Jesus dando importância à cidade de Corinto, e Paulo sempre conhecendo a idolatria daquele povo, sempre preocupado com o caminhar, o progredir da igreja. Ele escreve não somente uma, mas 2 cartas a esse povo, falando a eles a respeito de diversas coisas, repreendendo-os pelos pecados que havia no meio. Uma carta que ele escreve ao povo de Corinto. Essa idolatria, irmãos, dos deuses gregos, para te dar um exemplo, um deles é a Afrodite, que, por exemplo, tinha um templo com mais de 100 prostitutas cultuais. Então esse era o lugar onde essa igreja habitava, cercado por idolatria, pessoas que se converteram, mas antes eram idólatras. Poseidon, o deus do mar, e muitos outros deuses eram ali adorados. Para que você veja aí na primeira carta aos Coríntios, aí mesmo um pouquinho antes, no capítulo 6,
no versículo 15, veja o que diz: não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretrizes? Absolutamente não. Paulo fazendo aqui a menção a essa prática de culto a Afrodite, e as pessoas dando o seu corpo como uma forma de culto, e ele escrevendo a essa igreja que o corpo deles pertencia a Deus, e eles assim não poderiam participar dessa idolatria, assim contrariando a vontade do Senhor. Então esse pecado de idolatria, ele ronda o povo de Deus há milênios, irmãos. Não é à toa que nesse mesmo contexto, no capítulo 10, Paulo escreve falando do povo que não entrou no Egito, por causa dos 5 pecados que cometeram: a cobiça, a murmuração, a idolatria, pôr o Senhor à prova, e a imoralidade. 5 pecados que Paulo coloca aqui, que impediram esse povo de entrar na terra, e a imoralidade estava lá. Então eles já viveram com isso. Isso ronda o povo de Deus há muito tempo. Veja o que diz Êxodo, lá no início, no capítulo 32. Veja só o que esse povo passava. E muitos, os povos que estavam ao redor deles, eram extremamente idólatras. Êxodo, capítulo 32, do versículo 1 ao 6. Êxodo 32, do 1 ao 6. Diz assim: mas, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Veja que a idolatria começa muito antes deles tomarem posse da terra, que tinha povo ao redor extremamente idólatra, mas eles, por apenas Moisés ter se demorado, já resolveram adorar a um Deus fictício, um Deus fabricado por Arão com o ouro das argolas do povo. Então esse pecado ronda o povo de Deus há milênios, e há vários reis relatados na Bíblia. Logo depois da tomada da terra, assim que Josué morre, começa o período dos juízes, e você vai ver ali que o povo já estabelecido com outros ali ao redor se misturaram, e os reis, vira e mexe, um se levantava e adorava os ídolos desses povos. Depois o povo se arrependia, clamava a Deus, Deus levantava um juiz, depois voltava à idolatria. Então isso ia e vinha, e esse povo é relatado, esses episódios são relatados na Bíblia, que levaram o povo à idolatria, algo que era e é expressamente proibido por Deus. Ele já havia falado ainda em Êxodo, no capítulo 20, agora dos versículos 2 a 6, veja só o que diz. Êxodo capítulo 20, você conhece com certeza essas palavras. Êxodo 20, do 2 ao 6, diz assim: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra.
Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Esses são os mandamentos, os 10 mandamentos de Deus, e aqui estão os 2 primeiros. Primeiro, não terás outros deuses diante de mim. Segundo, não farás para ti imagem de escultura. Então Deus já havia dito a eles, é expressamente proibido colocar alguém acima de mim. A idolatria é um conjunto de crenças, de valores que nós colocamos num patamar superior a Deus. Colocamos na frente dele. E isso Deus não aprova. O pastor ainda nessa semana falou sobre a primazia que Deus exige de nós. Deus não quer nada menos do que o melhor, do que você por inteiro, porque Ele deu o que Ele tinha de melhor. Então, eles estavam ali cometendo essa idolatria, mas sabendo que era expressamente proibido por Deus. E quando nós pensamos sobre esses versículos de adoração a imagens, a fazer imagens, nós nos lembramos muito dos católicos, né? Nós normalmente pensamos assim, isso daí eu não faço mais porque eu tinha as imagens dos santos na minha casa, mas depois da minha conversão eu larguei tudo de mão. Irmãos, glória a Deus que você tenha feito isso, mas não é apenas esse tipo de idolatria que a Bíblia está dizendo. Quando aqui nós vemos a respeito de não farás imagem de escultura para ti, Deus não está propriamente dito, como muitos pensam, recriminando que no templo haja imagem ou alguma coisa na sua casa, algum objeto, porque aqui na igreja, no templo, nós já fomos criticados por ter aquela cruz ali. Então, as pessoas mais radicais acham que não pode ter a cruz porque corre o risco de alguém adorar aquilo ali. Então, as pessoas ficam preocupadas, será que eu não vou poder mais ter aquele vaso na minha casa, né? Aquele adorno em cima da minha mesa? Será que eu não posso ter nenhum tipo de imagem? Não é isso que Deus está dizendo, porque não há uma expressa proibição de ter uma imagem no templo, porque o próprio Senhor deu ordem que se fizesse. Ainda em Êxodo, no capítulo 25, no versículo 18, você que conhece o mobiliário do tabernáculo, Êxodo 25, 18, veja o que Deus diz para que se fizesse. Farás 2 querubins de ouro batido os farás nas 2 extremidades do propiciatório. Ora, pastor, mas não é proibido, Deus não proibiu que se fizesse escultura. Deus proibiu que se fizesse e as adorasse, e colocassem elas no lugar dele, senão Deus não teria mandado fazer os 2 querubins. Então, irmãos, é um princípio muito maior do que simplesmente ter uma imagem. Entenda isso. A idolatria não é apenas uma imagem, não é idólatra aquele que tem uma cruz dentro da sua casa ou um santo, mas os outros que não têm também podem ser idólatras. E Paulo diz a esse povo lá em Corinto, escreve nessa carta algo que é tão sério que ele dá uma ênfase especial a esse pecado. Eram 5, mas ele dá uma ênfase especial à idolatria, porque ele fala, esses versículos que nós lemos, do 14 ao 22, do capítulo 10, especificamente alertando o povo para que não cometesse o pecado de idolatria. Então, por que fugir da idolatria? Por que é tão importante? Porque Paulo diz a esse povo de uma maneira tão particular, de uma maneira tão incisiva, porque, irmãos, nós somos participantes de uma comunhão. Você crê comigo? Você faz parte de uma comunhão comigo e com Cristo. E quando ele diz aqui, do versículo 16 ao 18 que nós lemos,
Ele diz assim: porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Então nós somos participantes de uma comunhão. Qual? A do sangue de Cristo. Nós participamos dessa comunhão. Ora, você não pode participar das duas, é o que Paulo está dizendo. Você não pode participar dessa comunhão conosco, do pão e do sangue de Cristo, e participar da mesa com a dos demônios também. É incompatível, não tem como servir a dois senhores, não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, nós devemos fugir da idolatria, porque, primeiro, somos participantes da comunhão do sangue de Cristo, e não podemos, portanto, nos assentar na mesa com os demônios. Segundo, a idolatria, irmãos, fascina as pessoas. Como eu disse, nem aquele povo que saiu do Egito e tomou posse da terra prometida, nem aquele povo estava imune a esse perigo de idolatria das pessoas ao redor, porque elas influenciam. Os cananeus, eles criam o seguinte: quanto mais deuses eu adorar, melhor. Por isso eu adoro o Deus da chuva, eu adoro o Deus disso, eu adoro o Deus sol, eu adoro o Deus daquilo, porque Ele vai me dar comida, Ele vai me dar filhos, Ele vai me dar bens, e assim vai. E aí os judeus que estavam ali na volta podiam pensar assim: rapaz, será que esse negócio está certo? Será que não é melhor eu também fazer uma fezinha nesses deuses aí? Você já ouviu, irmãos, alguém falar para você que nessa vida é preciso acender uma luz para Deus e uma para o diabo? Eu já ouvi uma pessoa dizer isso para mim. Não, nós temos que, sabe, apostar nos dois, fazer uma fezinha nos dois. Vai que aqui eu posso ser beneficiado, mas de repente lá na Umbanda também, poxa, então eu vou aqui, vou lá, vou no outro também, vou em qualquer lugar. Irmãos, tem gente que é assim. Tem gente que senta na mesa com o Senhor, sai daqui e vai sentar na mesa com o capeta. Então, irmãos, as pessoas são influenciadas pelo que tem ao redor, e aí quanto mais deuses adorar, melhor. Melhor cercar pelos quatro lados, é mais garantido, né? A chance de errar é menor, podem pensar assim. Segundo, ela seduz, porque ela não exige altos padrões morais. Esse povo cercado pelos idólatras tinha também, naquele tempo, prostituição. E aí eles se rendiam a isso. Ficavam meio que ludibriados, seduzidos. É mais frouxo, não tem o rigor do Senhor, aquele rigor da lei. É mais frouxo, é mais tranquilo, menos pesado, então eu vou seguir. Ainda tem ali um negocinho que eu gosto, né? Ainda dá para usufruir um pouco daquilo. Então, irmãos, ela seduz, ela atrai as pessoas, e o povo que estava ali sofreu com isso e não se livrou disso, por causa também, irmãos, do elemento demoníaco que a idolatria tem. Ela oferece essas vantagens materiais que satisfazem o aqui e agora. Então eles pensavam assim: bom, de repente, se eu sacrificar, ou se eu me curvar ou adorar ao Deus da plantação, de repente agora eu vou ter uma colheita melhor. De repente, se eu adorar aquele outro Deus, eu vou ter um resultado melhor. Então eles viam o aqui e agora, os resultados materiais que essa idolatria pode trazer. Quem está em muitas igrejas não corre atrás disso, atrás do aqui e agora, do que Jesus pode me dar. Quem frequenta os centros espíritas e faz aí trabalhos para isso, mulher amada em 3 dias, o seu emprego de volta, não é aqui e agora, algo rápido.
Então, isso seduz as pessoas também. Ninguém quer o caminho estreito e apertado. Todos preferem o caminho largo, aqui e agora. Paulo diz, na primeira carta, no capítulo 10, no versículo 19 e 20, ele diz: que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Veja porque Paulo coloca a coisa muito bem clara para eles. Ele diz que não é o que é sacrificado, alguma coisa em si, e não é exatamente aquela imagem ou aquele Deus que está sendo adorado, que é alguma coisa, mas é o princípio demoníaco que está por trás. Isso é que é o prejuízo, isso é que traz mal. Então Paulo diz, não é o animal o problema, não é esse bezerro fundido aí, porque isso não ouve, não fala, não faz nada, mas o princípio demoníaco que está por trás, isso sim é que destrói. Então Paulo alerta, eu não quero que vocês se associem com demônios. Então veja, irmãos, a importância de fugir da idolatria. E aí agora você pode estar pensando assim, mas pastor, o que eu tenho a ver com isso? Eu não sou idólatra, eu não sou católico, eu não tenho imagem dentro de casa, eu não tenho nada disso. Mas como eu disse para você, eles, o povo de Deus naquela época, estava rodeado por essa gente e não escapou de cair nesse engano. Então nós, que hoje ainda somos povo de Deus, e estamos também rodeados por idólatras, nós também podemos cair nesse engano. E se você não sabe, crente idolatra sim. Talvez não uma imagem de escultura, não um santo mais em casa, mas tem coisas que os crentes idolatram, e eu separei 3 aqui para analisar com você. E você vai pensar em outros mais que também podem causar prejuízo. Primeira coisa que eu separei aqui que crente idolatra: dinheiro. Você acha que não? Você acha que a teologia da prosperidade explodiu de tal maneira de termos tantas denominações aí, com templos, né, enormes, multidões atrás, com essa teologia da prosperidade, do aqui e agora, do dinheiro? Você acha que é por quê? Porque eles estão ali atrás disso. E Paulo já tinha alertado que o amor ao dinheiro, veja, não é o dinheiro em si, o amor ao dinheiro, ou seja, colocar o dinheiro como um ídolo no lugar de Deus, que ele disse: não terás outros deuses diante de mim, na minha frente ninguém mais. Mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Você conhece a primeira carta a Timóteo, no capítulo 6, do versículo 3 ao 11, alertas, irmãos, para nós. Primeira carta a Timóteo, capítulo 6, do verso 3 ao 11. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores.
Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Veja o que Paulo escreve a Timóteo a respeito do amor ao dinheiro. Homens que têm na sua cabeça questões, contendas de palavras, difamações, deturpações, e eles assim usam a palavra supondo que a piedade, o exercício da fé é fonte de lucro. E Paulo diz, ela é sim fonte de lucro, desde que haja contentamento. E ele diz assim, olha, se a gente tiver o que vestir e o que comer, estejamos contentes. Ele diz, é lucro a piedade, é lucro a fé, mas se você for contente, você se sente contente, satisfeito com o que você tem? Ou você é aquele que ainda murmura e acha que você tem que ter muito, que você tem que alcançar posições maiores, que você tem que ter uma conta bancária gorda? Paulo está dizendo que não. Ora, esses que querem tudo isso, eles caem na tentação, porque têm um amor ao dinheiro, colocam o dinheiro como um ídolo e assim idolatram. Irmãos, como está cheio isso nas igrejas? Cheio, muitos que tentam com os seus negócios obter lucros. Se for preciso enganar os outros, eles enganam. Se for preciso sonegar impostos, eles sonegam. Irmãos, tem gente nas igrejas que com negócios faz qualquer coisa para maximizar seu lucro. Carga roubada, de tudo, tem de tudo, por causa do dinheiro. O amor ao dinheiro. Ora, se você tivesse como pagar as suas contas, ter o que comer e o que vestir, você devia estar contente. E aí é lucro para a sua piedade, para o exercício da sua fé. Mas tem gente descontente que acha que isso não basta, mas é o que Paulo diz, se tivermos isso, comida e vestimenta, estejamos contentes. E essa cobiça, irmãos, produz tormento. Veja, a idolatria, ela leva à cobiça, que é outro pecado. Estão ligados um com o outro. Aquele que é cobiçoso, aquele que idolatra o dinheiro, que ama o dinheiro, o cobiça, porque quer ter. E aí essa cobiça acaba produzindo tormento para as pessoas. Veja o que diz a carta de Tiago, no capítulo 4. Tiago, capítulo 4, do versículo 1 ao 4. Você também conhece essa passagem. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, há uma cobiça. Eu preciso atingir aquele objetivo. Eu preciso do dinheiro. Eu preciso ter a minha conta. E aí eles cobiçam e não têm, porque não pedem de acordo com a vontade de Deus. Cobiçam mal para apenas esbanjar nos seus prazeres. Ora, irmão, para que o dinheiro, se não for para esbanjar com prazeres mundanos? Porque Jesus diz que o nosso tesouro deveria estar no céu. É lá que deveríamos ter uma conta gorda e não nos preocupar aqui com conta gorda. Porque aí, irmãos, essa cobiça produz tormento, porque as pessoas não conseguem alcançar isso. É como aqueles que cobiçam, não é? Ser iguais às celebridades. Você já viu aquelas pessoas que gastam aos tubos para ficarem iguais aos seus ídolos? Já viram? Vocês sabiam que a Barbie tem um namorado? Lembram da Barbie? Ela tinha um namorado, ou tem. E não era o Falcon, nem o Max Steel. Era um tal de Ken. Tem um Ken humano, irmãos. Um cara todo esticado, que gastou uma fortuna para ficar igual ao Ken.
Tem uma mulher aí que está gastando uma fortuna porque ela quer ficar igual a um dragão. Ela acha que é um dragão. Tem outros que gastam milhares de dólares fazendo cirurgia plástica para ficar igual ao Brad Pitt, para ficar igual a Angelina Jolie. Eu quero o lábio da Angelina Jolie, eu quero o olho de não sei quem, eu quero a testa do fulano de tal. Depois sai um trambolho, sai uma coisa horrorosa, não é? Porque ele se frustra e ele traz esse tormento para a sua vida. Ele idolatra, por idolatrar ele cobiça. Eu quero ter, eu preciso ter, só que depois vem o tormento, a frustração, porque eu não consigo. Como diz Tiago, você pede mal, pede para esbanjar no seu prazer mundano. Então, a idolatria produz cobiça, que produz tormento, e esse tormento vem para dentro da nossa casa. Veja o que diz Provérbios, capítulo 15. Provérbios capítulo 15, do versículo 27. Provérbios 15, 27 diz: o que é ávido por lucro desonesto transtorna a sua casa, mas o que odeia o suborno, esse viverá. Ora, você traz tormento para dentro da sua casa. Você pensa que o seu filho, vendo a sua postura, o que você acha que você está trazendo para ele? Seu filho pode pensar assim: caramba, meu pai é crente, mas meu pai dá a volta nos outros, deixa de pagar, meu pai só nega, meu pai faz o diabo a quatro. Eu não quero isso na minha vida, isso é hipocrisia. Trouxe tormento para a sua casa porque você desvia um filho seu para o caminho longe de Deus. Ou o reverso, ele acha que é assim mesmo que tem que ser. Não, eu vou ser da igreja também, vou ser igualzinho ao meu pai. Vou enganar os outros, né? Vou deixar de pagar e vou fazer. Traz tormento para dentro de casa também. Então, o que Provérbios diz que o que é ávido por lucro desonesto traz tormento para dentro da sua casa, enquanto o que odeia o suborno, o que é justo, esse viverá. É isso que a palavra de Deus diz para nós. Ao passo que a Bíblia diz que o muito não é necessário, não é sinônimo da bênção. Provérbios ainda, capítulo 15, agora no versículo 16, diz assim: melhor é o pouco, havendo o temor do Senhor, do que grande tesouro onde há inquietação. Irmãos, é melhor ter pouco, mas ter temor do Senhor, do que ter muito e viver atribulado. Irmãos, esses que são idólatras e cobiçosos vivem em tormento, eles não vivem em inquietação, não há paz. Então diz a palavra de Deus que ter muito, ter somas de dinheiro não é sinônimo de bênção. A palavra de Deus diz exatamente o contrário. Se Deus te der muito dinheiro, amém, mas não o idolatre, não o coloque acima de Deus. Continue com a mesma pureza no seu coração. E outro, irmãos, Provérbios capítulo 27, versículos 23 e 24. Provérbios 27, versos 23 e 24. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos, porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração. Ora, antes de você procurar riqueza, de repente você está esquecendo do seu rebanho, você está esquecendo do seu cônjuge, do seu filho, da sua mãe, você está esquecendo da sua casa. Só que o dinheiro não vai durar para sempre, irmãos. Quantas famílias, quantos negócios da sua infância você lembra que já não existem mais? Os herdeiros estão aí saindo no tapa para pegar uma fatia. O que tens ajuntado para quem será, diz a Bíblia. Então, irmãos, é melhor conhecer o estado das suas ovelhas, é melhor mantê-las bem cuidadas, é melhor olhar para a sua casa, para a sua família, é melhor que você tenha o pouco, mas com o temor do Senhor, porque aí você tem paz, aí você tem prosperidade de Deus. Mas o fato é que crente idolatra dinheiro, como tem crente doido por dinheiro, irmãos, e isso Paulo diz que é a raiz de todos os males. Segundo, irmãos,
Você talvez possa se chocar com isso, mas sensualidade, sexualidade, pornografia, imoralidade, que é um dos 5 pecados que Paulo relata em 1 Coríntios 10, sensualidade. E aí você pode pensar assim, poxa, mas crente idolatra isso? Você acha que não? O que nós dissemos aqui, que o povo lá, quando chegou na Terra Prometida, viu aquelas mulheres que ali, para cultuar e adorar os seus deuses, tinham um ritual de sexo. E os caras falaram assim, caramba, rapaz, esse negócio é bom, eu vou participar disso aí. Olha que beleza, na minha não tem isso. E aí começa, aquelas prostitutas cultuais, e o povo começa a se misturar ali, e eles não escaparam disso, foram enredados. Quantos ministros do Evangelho você não ouviu falar que caíram no pecado, porque ninguém está livre dele? Não pensem, o homem talvez ele seja mais suscetível, porque ele vê, o homem se excita pelo que vê, então a sensualidade pode fazer com que o homem caia, mas a mulher também não está livre, porque ela também quer a sensualidade. Tem meninas, que quando andam na escola, aquela saia no joelho é muito careta, tem que subir. Irmãos, tem menina que sobe a saia que quase aparece, é perseguida. Não estou rindo não, é sério. Então tem menina que acha que para andar na rua tem que ser a tchutchuca, tem que andar ali, com tudo à mostra, para que os outros vejam, para que os homens vejam, e às vezes é para que as outras vejam, porque elas têm um corpo bem formado e a outra não tem. Então ninguém está livre do pecado da sensualidade, e derruba, irmãos, todo tipo de pecado de sensualidade, pornografia, é idolatria. E crente também idolatra. Tem crente que idolatra a mulher, aquela mulher com corpo perfeito, e fica idealizando aquilo, não pode ver mulher na rua, porque desvia o olho e fica babando. Mulheres, vocês têm que ter a sua sensualidade para o seu marido, para o seu cônjuge. Com o seu cônjuge, você pode botar a saia onde você quiser, põe fio dental, seja tchutchuca para ele, para o seu marido. Aí pode. Agora, fora isso, irmãos, isso é idolatria, isso é do maligno, isso é pornografia, imoralidade. Então nós estamos vivendo uma época em que isso está contaminando e matando famílias dentro da igreja, levando famílias à ruína. Veja o que diz o livro de Oséias. Vamos ver se você que cantou a musiquinha comigo na escola bíblica vai lembrar onde está Oséias. Oséias capítulo 4. Oséias 4:11 diz assim: a sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. Olha só o que faz o homem perder a cabeça. A sensualidade, o vinho e o mosto. Isso faz com que você perca o seu entendimento. E muitos estão destruindo suas famílias porque caíram nessa embriaguez da sensualidade. Caíram no laço maligno da imoralidade, da pornografia, e estão levando famílias à ruína. Muitos ministros do Evangelho, muitos pastores, quem trabalha nesse meio, é muito suscetível, porque o inimigo busca atingi-los para derrubar, irmãos. Então, contra a sensualidade não se deve brincar. Nós temos exemplos bíblicos de como ela pode arruinar. Você conhece a história de Davi? Davi estava no seu palácio, no terraço, e ele vê Batseba nua. Para que ela estava nua também dentro de casa, Mas a casa era dela. E Davi viu Batseba, e aquilo mexeu com ele.
a sensualidade, a sexualidade derrubou Davi, fez com que ele adulterasse e matasse o marido dela, Urias. Outro homem que também sucumbiu, Salomão. Você lembra lá em Eclesiastes que Salomão, ele não se privou de muitas coisas, e de uma delas ele diz: das delícias dos homens, mulheres e mulheres. Salomão teve muitas mulheres e concubinas, e isso fez com que Salomão mais tarde também adorasse e idolatrasse os deuses que elas serviam. Então isso derrubou também Salomão, tirando Deus do seu lugar. Outro homem que você conhece, Sansão, um homem que chegou, não é? Deus deu a ele uma força descomunal como nenhum outro homem teve na terra, mas Sansão sucumbiu à sensualidade de Dalila e ele foi derrotado. Então, irmãos, a idolatria da sensualidade no meio da igreja, como nós vemos na primeira carta aos Coríntios, onde Paulo diz que havia imoralidade tamanha que nem se via entre os gentios, ao ponto de um homem deitar-se com a mulher do seu pai. Tudo isso por causa da sensualidade, tudo isso por causa do pecado, da idolatria, da sexualidade. E aí, irmãos, leva famílias e ministérios à ruína, porque somente o Espírito Santo pode nos auxiliar nas nossas fraquezas. Veja o que Paulo diz aos Colossenses, no capítulo 2. Colossenses capítulo 2, do verso 20 ao 23, diz assim: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças, não manuseeis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas essas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Paulo alertava aos colossenses, porque havia um grupo que dizia assim: não, a gente tem que se separar, nós não podemos comer disso, não podemos comer daquilo, a gente tem que se purificar, vamos nos afastar, vamos viver assim, dessa maneira. Paulo diz: olha, isso tudo é até bonito, tem uma aparência de sabedoria e de rigor, mas isso não tem valor algum contra a sensualidade. Irmãos, a sensualidade, Paulo diz, derruba isso aqui. Nada disso que é humano tem valor contra a sensualidade. Não sei se você lembra, uns anos atrás, tinha um comercial de uma churrascaria em que era um rapaz fazendo prova para monge. Lembra disso? E aí ele passa pelas provas, né? Vai resistindo tudo e tal. O último teste é ver uma picanha na frente dele pingando. Aí ele se larga e voa em cima da picanha, não aguenta. Ele, nada daquilo que ele vinha passar, toda aquela purificação não serviu para ele quando ele viu a picanha. Ele se jogou em cima dela. Então, irmãos, tudo isso é muito bonito, mas quando chega a sensualidade, a sexualidade, tudo isso corre o risco de desmoronar. E igrejas, ministérios têm desmoronado por causa disso, mas Paulo nos alerta: cuidado com a idolatria. Um terceiro que eu separei aqui, que também está aqui mencionado, né, na carta de Paulo aos Colossenses, que diz o culto de si mesmo. O terceiro, irmãos, que eu separei é o ego. Esse é um terrível dentro da igreja. Irmãos, como tem gente achando de si mesmo mais do que convém. Homens que são pregadores, que creem que eles são o máximo. Ministros de louvor que acham que são verdadeiras celebridades do Grammy. Tudo isso dentro do meio evangélico. Pessoas dentro da igreja, nos ministérios, que acham: o meu ministério é mais importante que todos os outros. Eu estou sempre com a razão. Isso tem que ser do meu jeito. Se alguém falar alguma coisa ou vir contra mim,
eu fico ferido, porque o ego ainda está dentro da igreja se manifestando. Irmãos, o primeiro que cometeu esse pecado foi Satanás. O mesmo pecado que fez com que ele se exaltasse, ele que era, tinha uma importância, ele tinha beleza, e ele se exaltou a ponto de dizer: serei como o Altíssimo. O pecado dele foi a soberba, e ele caiu. Então o mesmo pecado que atingiu a ele continua agindo no meio da igreja. O ego ainda precisa ser satisfeito. Na terceira carta de João, quando ele menciona a respeito de um homem que queria ter a primazia, veja o que diz a terceira carta de João, nos versículos 9 e 10. João diz assim: escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Diótrefes se achava o cara. Eu sou o apóstolo aqui. Que negócio é esse? Quem é João? Fora daqui. Eu é que conheço, eu é que entendo, o ministério é meu, eu é que estou com a razão, porque o meu ego tem que falar mais alto. E aí as pessoas crescem, tem que crescer, os egos cada vez maiores. O ego, irmãos, é causador, com frequência, de divisão, de quebra da unidade na igreja. Raciocina comigo, nós somos um corpo, amém? Todos juntos somos um corpo. Como pode haver unidade entre nós se os nossos egos quiserem sobressair? Tem condição? Tem um ministério A com 5 membros. Os 3 são egoístas, aqueles que praticam o egocentrismo. Não chegam nunca a um resultado comum, nunca prospera o seu ministério, porque cada um é dono da verdade e cada um tem que ter satisfeito a sua ideia, a sua posição. Não caminha para frente. É quebra da unidade, é facção, como Paulo diz. Então, irmãos, onde há o ego, frequentemente a quebra da unidade. É o velho homem que deveria ser crucificado, o velho homem que ainda quer se manifestar. Paulo diz lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 24, Gálatas 5, 24, Paulo diz assim: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Ora, Paulo diz que esses que são de Cristo crucificaram a carne e as suas paixões. Mas quando? Uma vez só? Não, todo dia tem que fazer isso. Todo dia o seu velho homem, esse seu ego maldito, quer sobressair, quer ser exaltado, quer ser afagado, quer ser visto, notado, abraçado. Ninguém olha, ninguém fala comigo, o pastor não me ligou essa semana. Meu Deus, irmãos, isso é o ego que é idolatrado. Eu sou ídolo de mim mesmo, eu acho que eu sou o cara, e isso existe na igreja, irmãos. Ou você pensa que isso não é idolatria? Não, pastor, eu não sou idólatra não, é idólatra de si mesmo. Você acha que você é o cara, enquanto você deveria se diminuir. Veja o que Paulo diz aos Filipenses, capítulo 2, do verso 3 ao 8. Diz assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Esse o egoísta não dá. O egoísta não consegue praticar isso daqui. Como é que ele considera o outro superior a ele mesmo, se ele é o máximo? Não tem condição. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus.
Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Ora, se você permanece escravo do seu ego, você não se submete a Cristo. E aqui a palavra diz que ele mesmo abriu mão. Ele não considerou apropriado vir como Deus, a glória de Deus. Ele considerou mais apropriado ser um servo, humilhar a si mesmo, dar a sua vida por muitos. Ele que decidiu fazer isso. E nós, que hoje fazemos parte dessa nova aliança, nós achamos que temos que ser o contrário. Beija a minha mão. Vocês já viram igrejas em que o pastor é venerado? As pessoas vêm e passam a mão no pé dele. Irmãos, pelo amor de Deus, nem o anjo, quando foi recebido, não é, por João quis adorá-lo, ele diz, não, ergue-te, que eu sou conservo como tu, eu sou servo como você. E nós hoje vivemos querendo que o nosso ego seja aplaudido. Então na igreja, irmãos, tem idolatria sim. O ego busca a fama. Uma palestra aí do filósofo Mário Sérgio Cortella, que ele disse que o ego busca a fama. Tem gente que busca a fama, mas não a importância. Nem todo mundo que é famoso é importante. E nem todo mundo que é importante é famoso. Para você, irmãos, o importante não é ser famoso, mas o importante é Deus te conhecer. É que você tenha importância na obra de Deus, mesmo que você seja um desconhecido, que você não apareça, não tenha holofote sobre você, mas não se preocupe com fama. Mas o ego, o egoísta, ele quer fama, ele quer aparecer, ele quer um altar, um microfone, ele quer ser aplaudido, reconhecido, tapinha nas costas. E isso dentro da igreja, irmãos, é idolatria. Isso é pecado. E Paulo alerta, vocês não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. O idólatra é aquele que tem comunhão, que participa. Voltando na primeira carta aos Coríntios, estamos encerrando. 1 aos Coríntios, lá no capítulo 10, agora no versículo 21, ele diz, não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. O idólatra é aquele que tem comunhão, é aquele que participa, que é ativo, que está estabelecido ali com eles. Não o outro, não que não tem ligação. Às vezes as pessoas pensam, né, no Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Tem gente que pensa assim, eu não posso andar com meu colega de trabalho, eu estou andando ali na Avenida Rio Branco, eu não posso andar com ele. Irmãos, o que o Salmo está querendo dizer é que você não deve se estabelecer, ser ali daquele caminho, andar ali continuamente, ter comunhão. É isso que está querendo dizer. Então você não pode tomar do cálice dos demônios e do Senhor. Ou você faz uma coisa, ou você faz outra. Então, o idólatra é aquele que tem comunhão, que participa desse cálice dos demônios. E quantas outras coisas mais podemos imaginar como idolatria na igreja? Muitas outras. Você pode estar pensando em várias outras agora. Tem gente que idolatra seus filhos, tem gente que idolatra seus ministérios, tem gente que idolatra sua carreira, um monte de outras coisas que estão dentro da igreja como idolatria. Pense nisso, não é apenas uma imagem. Cuidado com ela, porque Deus é zeloso com o que é seu. Aqui ele encerra dizendo, provocaremos zelos no Senhor. Deus é Deus zeloso. Será que nós vamos provocar em Deus que ele haja com juízo por causa dessa idolatria? Será que nós somos mais fortes do que ele? Cuidado com a idolatria, porque ele é zeloso
com o que é seu. Cuide da sua vida espiritual. Cuide dela. Cuidado com a idolatria. Não se preocupe muito com o que Deus há de te dar amanhã, porque assim diz a palavra. Antes, busque lá do alto o reino, e o resto Deus vai acrescentar. Mas é necessário que você cuide da sua vida espiritual. Cuidado com a cobiça, irmãos, porque o inimigo está à espreita. Como eu disse, idolatria leva à cobiça, e Satanás está em derredor, buscando observar o que você cobiça. E o que você cobiçar, pode ter certeza que ele prepara uma bandeja para te apresentar. Cuidado para que você não caia na idolatria. Adore somente a Deus, como você leu aqui comigo, Êxodo 20. Não tenha outros deuses diante dele. Não faça nenhuma escultura, não faça nenhum ídolo em que você coloque ele na frente de Deus. Adore somente a Deus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Ore comigo, irmãos, porque esse alerta é para todos. Todos nós, diz a palavra de Deus, aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Todos nós podemos passar por alguma dessas coisas, mas a palavra nos alerta. Vamos orar. Ó Deus, obrigado pelos teus alertas, obrigado porque a tua palavra é boa, é útil para o ensino, para a repreensão. Obrigado, meu Deus, por ter nos falado, ter aberto os nossos olhos, meu Deus, para coisas que às vezes pensamos que estamos livres, porque não temos mais imagens dentro da nossa casa, não acendemos mais velas, meu Deus, não pedimos a santos para que intercedam por nós e achamos que estamos livres da idolatria. Mas, ó Deus, nós vimos que o teu povo sofreu com a idolatria e por isso pereceu no deserto. Ó meu Deus, abre os nossos olhos, abre os olhos dos nossos irmãos, abre, meu Deus, para que nós não venhamos a cair novamente nesse engano e ficarmos pelo caminho. Meu Deus, tira de nós todo e qualquer conjunto de valores que colocamos na frente do Senhor. Faz o teu povo reconhecer que a adoração é devida somente a ti. Como nós louvamos aqui no início, glória ao Senhor, glória somente a ti, meu Deus. Ó Pai, abre os nossos olhos, abre os olhos do teu povo contra a idolatria, Pai. Fala, que o teu Espírito Santo possa falar muito mais do que a pregação nessa noite foi dita. Assim nós rogamos ao Senhor, já agradecendo por tudo, em nome de Jesus. Amém.